Meu nome é Raul Maldonê, sou presidente da Confrabusiness. E primeiro, o que é a Confrabusiness? Confrabusiness, nós somos um grupo de empresários executivos C-Level, que através de um networking de alto nível tem o propósito da geração de negócios. E hoje é um dia muito feliz, nós estamos lançando o podcast Confrabusiness, em seu primeiro episódio. E a gente busca trazer as pessoas de destaque do grupo para que possam falar, dividir, compartilhar um rico conteúdo junto aos demais membros do grupo. Isso não seria possível hoje sem os nossos mantenedores, a Jaive e GM7, e os nossos patrocinadores, a Jader Almeida, a Lifetime Investimentos e a Bauer Gonzalez Arquitetura. Ao meu lado, Giovanni Madaloni, CEO da GM7. Bom, Raul, obrigado pela oportunidade. Eu sou o CEO da GM7, tenho um privilégio e uma oportunidade singular de estar recebendo hoje Jorge Lima, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a nossa máquina que ajuda a impulsionar o Brasil. Jorge, eu queria que você se sentisse em casa, se sinta à vontade. Eu queria fazer uma pergunta, que você fale um pouco da sua biografia, conta um pouquinho a sua trajetória de vida até chegar agora como secretário. Bem, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Raul e Giovanni. Eu sou engenheiro mecânico, mineiro, engenheiro mecânico. Comecei minha carreira na Sudecap, depois fui para a Vale, comecei minha carreira executiva como presidente de empresa aos 34 anos, uma joint venture com a Johnson Controls e a Senco. Ali eu venho de 28 anos, mais ou menos, que eu sou presidente de grandes empresas e empresário, sempre lidei com essas duas pontas. E fui presidente da BRF América Latina, fui presidente da ISS, fui presidente da GV Logística, aqui perto de Vinhedo, já tive em várias empresas. E em 2020, eu estava num phase-out, a gente estava com o Ricardo Seno vendendo algumas coisas nossas, que a gente queria mudar para os Estados Unidos, no Gênio, né? E aí eu recebi o primeiro convite para ir para o governo. Na hora eu falei assim, tá todo mundo louco, eu não vou para o governo, mas nem... tá louco, todo mundo doido. Aí eu recebi o convite, era Paulo Guedes que ligava, era o Edu Mofarrege do Renova, me falou, não, tá na hora de ir, é o Jorge Gerdau que estava com o Custo do Brasil. Aí eu falei, minha mulher vai vetar. Pelo contrário, ela mandou eu ir. Então, eu fiquei 2 anos, a gente fez muita coisa legal no governo, né? Praticamente eu era responsável pelo Custo Brasil, que a gente tinha 1,5 trilhões para tirar, trilhão. Nós não avançamos muito mais por questão da antecipação do processo eleitoral, que ele começou já em setembro, outubro, teoricamente ele tinha que começar em março, mas ele antecipou por toda a polarização que ficou, aí parou de votar os projetos, eu fiz 25, votaram 17 ou 18, alguns que eu precisava, que é tributária, administrativa, essas não andaram, questões políticas mesmo, de conversa, mas andou muita coisa, andou marco elétrico, andou BR do Mar feito com o Tarcísio, inclusive, o marco ferrovia feito com o Tarcísio, lá era interministerial. Aí eu saí e falei, agora voltei para o meu mundo empresarial de novo, aí tinha o Tarcísio, que eu conheci no governo, o governador Tarcísio, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E olha que eu tenho gente muito boa. Ele está no nível de Ricardo Semer mesmo, de Zeca Magalhães. Ele é fora da curva, completamente. Ele é Zé Batista. E aí eu ficava encantado como um cara podia ter aquela capacidade dele e ele candidato a governador. Então a gente começou junto na campanha, fiz a parte primeiro da apresentação dele no mercado, que eu conheci muita gente. Depois eu coordenei a parte de indústria, comércio e serviço. Depois eu coordenei a arrecadação. Depois entrei na transição e estou aqui agora. Sequência. Então, assim, é uma doação. Você vai para o serviço público, você tem que estar preparado para o propósito que você quer fazer. Porque ganhar dinheiro você não ganha, pelo contrário, você paga para trabalhar. A turma nossa que foi para o governo federal tinha um salário de 16, 18 mil. Eu adorava meu ticket de refeição, que era 450. Eu só podia almoçar por 10 para jantar à noite por 10. Né? Então, não é esse. Você tem que ter proposta. E esse grupo hoje, né, liderado pelo governador Tarcísio, a gente acredita muito na transformação de São Paulo inteira. Então a gente tem um programa, tem uma linha já traçada, entendeu? É um grupo muito unido, um grupo de altíssimo nível, sabe? Então assim, é propósito, de querer fazer, deixar um legado, olhar para trás e ver o que você fez, entendeu? É muito mais isso do que qualquer coisa. No estágio que eu já cheguei, para mim, não seria nada mais forte do que deixar um legado. Justamente esse é o ponto que eu queria te perguntar. Nós nos conhecemos há mais de 10 anos, você é presidente
de uma grande empresa do segmento logístico. Eu ainda não era empresário, era executivo de uma outra grande empresa. E você já tinha um background maravilhoso na época, depois trilhou ainda mais na América Latina. Acho que você saiu diretamente para a BRF, né? E essa era a minha pergunta. Você acabou citando um pouquinho, mas eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse tema. Porque, para mim, é uma visão, uma postura altruísta. A pessoa que busca a vida pública. Você comentou do Tarcísio, eu também sou fã dele, como profissional e pessoa, da humildade e realmente a capacidade de executar. Só que, aí falando agora de Jorge Lima, como que é para você, que estava na presidência de empresas, conselhos de empresas, ter que largar isso para buscar esse legado, esse propósito? Eu queria que, até para dividir com demais membros da Confrabis, porque essa é uma ansiedade de muitos, que falam, putz, eu queria contribuir mais, eu queria devolver o que a sociedade me deu, tal, mas eu fico com receio disso, eu fico muito exposto, eu vou ter que largar as coisas que eu tenho. Então, mais para compartilhar com os demais membros. Olha, eu sempre falo o seguinte, eu sempre movi minha vida por propósito. Eu queria ser presidente muito novo, fui com 34, depois eu queria variar de segmentos, eu passei por 10 empresas de segmentos diferentes. Eu sempre fui movido a propósito. A questão da vida pública, ela é um propósito. Tem pessoas que querem entrar para ser candidato a prefeito, tem pessoas que querem entrar para ser candidato a deputado, governador, o que seja. Meu propósito não é esse. Meu propósito, eu não tenho vontade de ser deputado, não tenho vontade de ser prefeito, não tenho vontade de nada. Eu queria executar. Então eu cheguei a um momento na minha vida que eu reclamava muito, mas muito. Eu achava que estava tudo errado. Então é muito fácil ficar falando assim, todo deputado é corrupto. Não é verdade. Tem muito deputado sério. Como empresa privada, tem muita gente corrupta. Sim. Todo funcionário público é ruim. Não é verdade. Você tem grandes talentos. Eu encontrei agora no meu time talentos maravilhosos. A minha secretária executiva, vocês vão ver. Ela vai ser um nome que vai cravar na história de São Paulo. Juliana Cardoso. Fora ela, tem uns outros meninos lá. Transformação aí, que estava no serviço público aí, se dedicou também. Ou seja, de carreira. Não, ela veio também num propósito, mas é uma pessoa fora da curva, igual ela, tem uns meninos lá que estão comigo, o Jaime, tem vários. É um time. Nós temos Antônio agora para desenvolver, tem o time da Invest, que é só gente competente. É um propósito. Agora, você tem que estar muito claro que o que me levou ao serviço público, agora foi o seguinte, vou parar de reclamar. Agora eu vou fazer. Vou transformar. Então, se você está de acordo a fazer isso, vá. Mas aí também você tem que ter um pouco de segurança financeira, porque você não ganha dinheiro. É uma dedicação, Exatamente. Você tem que estar claro na cabeça. Você está entendendo? Então, eu falo muito do governador Tarcísio. Eu imagino o seguinte, Tarcísio hoje, se ele saísse do ministério, ele podia ser presidente de qualquer grande empresa, pela competência. Em primeiro lugar, em tudo que ele faz, é um cara que mais entende de infra hoje, talvez no mundo. O legado que ele deixou no ministério Então, o cara podia ir ser presidente de grandes empresas, estar em 10 conselhos, entendeu? Mas optou a ser governador e continuar na linha de propósito. Deixou um legado. Então, é legado. Você tem que estar muito, principalmente aqueles que são honestos, como nós, é legado mesmo, porque você está ali para cumprir uma diferença. E como eu reclamava muito, reclamava do Custo Brasil, reclamava de tudo, um dia eu falei, vou parar de reclamar e vou... Até porque você sentia como empresário e CEO que o poder público dificultava a vida do empresariado. Aí eu decidi que eu achava a forma mais fácil de eu fazer estar no jogo, estar participando, estar atuando. E aí que eu fiz os 2 anos e voltei agora com o mesmo propósito, o propósito de mudar São Paulo. E aí não tem certo e errado, tem uma visão nossa que São Paulo pode melhorar em muito, é uma potência isso aqui. Então, essa transformação é muito mais um desejo, você tem que estar consciente que você vai doar para o público. Uma doação. Na empresa, você doa para o empregado, para a comunidade, para os acionistas. Sim, para um microecossistema. Aqui não. Aqui você tem que estar com a cabeça que você tem que fazer uma economia de Estado, que você tem que preocupar com as pessoas. Nós somos pagos para preocupar para as pessoas. Nós somos pagos para fazer a melhor política pública possível que gere emprego, renda e riqueza regional. Para quase 50 milhões de... 46 milhões. 46. A gente foi eleito com 13,5, mas nós sempre falamos isso. O governador Tarcísio sempre falou isso. Ele já começou com o propósito dele, que ele fala que é o 3D. Uma coisa linda que ele fala. Ele fala, os 3D? Diálogo, seja com o governo federal, seja com o governo municipal, seja com sindicatos, seja com empresário. Articulação. Isso, sadia. A participação sadia. Aceitar o lobby não nefasto. Nós temos que conversar com quem conhece, com o diálogo. Quem pode contribuir, com o envolvido. Justamente.
sem radicalismo, economia de Estado, nós governamos para 46 não anos. gera nada de saudável. O outro é dignidade, porque você não pode aceitar um país rico como o nosso, ou um estado de São Paulo, que tem quase 36% do PIB, ter um nível de pobreza que a gente encontra nas diversas regiões. Então você tem que ter o D de dignidade, você tem que fazer políticas públicas, de novo, que gerem emprego, renda e riqueza. Esse justamente. E, por fim, o desenvolvimento, que passa pelo desenvolvimento econômico, e tem 3 ou 4 secretarias que estão diretamente envolvidas no desenvolvimento econômico, inclusive a minha. Então, esses 3 Ds, ele dá o propósito que a gente veio para fazer. E aí a gente construiu um plano em cima disso. Um plano claro que cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe aonde o governador, ele tem uma liderança muito forte, entendeu? E entende. Essa é outra diferença. É igual eu falo o seguinte, se você transformasse isso no mercado privado, você fala o seguinte, tem coisa pior de você ter um presidente de uma empresa que não entende? Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa que sabe menos que você. Sim. Isso é uma coisa óbvia. Até porque a capacidade de realização fica totalmente comprometida. Então, não basta ser líder. Você tem que ser um líder que tem uma capacidade não só de mover as pessoas, mas mover os projetos. Sabe? Isso ele tem de sobra. Então, Mostrou isso, né? Mostrou No próprio Ministério. E ele sempre, na carreira dele inteira, é primeiro lugar em tudo. Uma das melhores memórias que eu já vi na minha vida. Eu falo que poucas pessoas conhecem as 645 cidades mais do que ele. Entendeu? Ele conhece. Você vai perguntar para ele em qualquer lugar, ele sabe. Tem uma memória. É um país. Então, assim, esse propósito, essa mudança, você tem que estar disposto a isso. Entendeu? E óbvio que você tem que estar cercado daqueles que você confia. Gente boa. Gente boa e que você confia. Entendeu? Então, o grupo que nós temos é um grupo que me deixa bastante tranquilo, principalmente o núcleo duro. E eu acho que daqui 4 anos ainda vou olhar para as pessoas e vou falar o que eu sempre falei. Talvez a gente vai ter um dos melhores governos que São Paulo já teve. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Ô Jorge, eu estou imaginando aqui, quando você perguntou para sua esposa se aceitaria o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, eu vejo o olhar, o brilho nos olhos que você tem, pelo que você está falando de propósito, legado que vocês estão planejando executar para desenvolver o Estado de São Paulo. Isso dentro do setor privado, a gente fala também que a gente tem que fazer com amor, mas a gente tem que ter conhecimento também para executar e transformar, e principalmente criar a cultura dentro das empresas para que as pessoas se transformem e ajudem a transformar as empresas. Essa sua experiência do setor privado e o jeito que você está falando de criar esse legado e esse diálogo e ter conhecimento em engenharia, recentemente a gente viu o Tarcísio dar uma entrevista há poucos, ele esteve lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, onde acredito que o mundo olha para o Brasil e olha muito para o estado de São Paulo, e a articulação e o desempenho do Tarcísio em propagar as oportunidades que o Estado pode dar para investimentos estrangeiros ao nosso Estado, geram oportunidades para as pequenas, médias e grandes empresas, desenvolvimento do Estado. Eu queria que você contasse um pouco desse trabalho, dessa visita que Tarcísio teve em Davos, as oportunidades que isso vão gerar para as empresas que estão aqui no nosso Estado. Queria que você comentasse um pouco. Eu sempre falo o seguinte, eu não gosto muito de olhar para o retrovisor. Todas as empresas que eu cheguei na minha vida, eu sou muito voltado a turnaround e alavancagem. Minha carreira foi muito caracterizada por isso. E eu nunca olhei para o retrovisor, eu não gosto. Eu acho que você perde muito tempo em olhar qualquer coisa de retrovisor. Eu falo que a gente sofre pelas coisas mais imbecis do mundo. Primeiro que se a pessoa não gosta de mim, o problema é dela, que eu não posso fazer, eu não vou mudar a opinião dela, então eu não vou sofrer por ela. Eu morro de rir, às vezes a pessoa estou sofrendo, mas a pessoa morreu, eu vou sentir dor. Sofrer não, porque eu nunca vi ninguém voltar. Então, eu sou muito pragmático em algumas coisas, até pelo câncer que eu já tive, entendeu? Então eu fiquei muito pragmático. E governo é a capacidade que você tem. O governador Tarcísio ele fez um movimento estratégico de extrema importância. Não tem como São Paulo não liderar a atração de investimento por tudo. Os 36% de PIB, ou 34, 36% que ele representa, pela condição do Estado em termos logísticos, de estradas, a capacidade que nós temos de grandes universidades, ou seja, é um Estado que ele é líder nato. Atraente por si só. Então, o que foi o sucesso de Davos foi
o governador ir lá e apresentar essas oportunidades. Evidenciar isso. Nós estamos dizendo ao mundo o seguinte: nós queremos atrair investimento para São Paulo. E aqui é um lugar que você vai ter segurança jurídica, você vai ter apoio governamental para isso, entendeu? É inegável o tanto de empresa que São Paulo perdeu nos últimos anos. Se você for em Extrema, Minas levou tudo. Extrema hoje, na divisa ali, já virou um parque inquestionável. Nós já fomos 36%, 34%, se não me engano, do PIB industrial de São Paulo. Hoje está na casa dos 28%, 30%. Vamos com calma. Entendeu? Nós estamos com o sistema de educação em 6º lugar. Você fala comigo assim, é aceitável São Paulo não liderar o mundo de startups com USP, ITA, Unicamp, aqui mesmo. E aí você perde. Eu admiro os outros estados, mas você deveria ser o líder. Por tudo isso que você tem. Então, tem que ter esse olhar de desenvolvimento. E Davos foi muito importante, porque não foi uma visita política. Não foi uma conversa política. Foi uma conversa técnica das oportunidades que nós temos. Nós queremos terminar o Rodoanel. Isso é um propósito claro de governo do governador Tarcísio. É o trem de São Paulo, Campinas. Que vai ser. Entendeu? É terminar o Rodoanel, é terminar as obras, é ter as linhas de metrô. Ou seja, tem um complexo, reindustrialização que está comigo, é fundamental. Então, esse olhar é que foi levado para Davos. Infelizmente, eu tinha outros compromissos, acabei não podendo ir, ele até me convidou. Mas esse sucesso que é uma linguagem técnica. Esse é um governo que ele tem uma capacidade de uma linguagem técnica empresarial. Então, você não precisa ser reativo, você pode ser ativo. É sentar na mesa e dizer, eu tenho um projeto, vamos conversar? E aí você captar investimento. A própria transformação que a gente fez na Invest São Paulo agora, ela é mais out-in, que a gente fala. Out é atração de investimento, focada nisso, junto da Secretaria de Negócios Internacionais. É trazer o investidor, mas não é trazer o investidor fazendo missão. Eu não acredito nisso, na verdade. Eu até como empresário adorava ir em missão, né? Missão é bom, você faz amizade pra caramba, aproveita pra caramba, né? Fica amigo de todo mundo. Mas assim, negócio pra mim é eu chegar num private equity e falar com ele, ou num fundo de investimento, seja soberano, seja da área, falar, olha, tem esse e isso. É como se eu legasse um business plan pra ele e falasse assim, você quer investir nisso aqui? E é o que a gente faz no mundo empresarial. Você tem um negócio, você leva para um investidor e fala, meu negócio tá aqui, um business plan. Justamente. E aí, essa capacidade que o governador Tarcísio tem é uma conversa técnica. Então, encantou todo mundo. Você falou, olha, eu tenho um projeto. Justamente. Ele já carregava um legado de grandes investimentos. Ele é bastante conhecido nos fundos. Então, isso deu uma visibilidade para São Paulo muito grande. E o que eu estou te falando, é um governo extremamente técnico. Tá? Ele tem um projeto técnico. Então, isso facilita muito. Quando a gente olha, por exemplo, se você olhar no meu lado, aí você perguntou a parte de serviço. O Brasil ele é muito desconectado, eu vi isso nos 2 anos que eu fiz, quando você fala de indústria, comércio e serviço. Se você vê o tanto de dinheiro que o Brasil gasta com reempreendedorismo, seja municipal, seja estadual, seja empresarial, seja Sebrae, seja a CNI, a Fiesp da vida, ele é desconectado. Então, assim, primeiro, eu defendo muito que São Paulo tem uma característica de país. E se nós olharmos São Paulo isolado, ele é uma das maiores economias do mundo. Ele está lá entre as 21ª do mundo. Então, assim... Um terço do PIB brasileiro. Um terço do PIB brasileiro. Quando você olha isso, eu falo assim, não, eu preciso enxergar São Paulo como um país. Então, o que nós estamos nos propondo a fazer? De novo, com a liderança clara do governador Tarcísio de Freitas. Primeiro, nós vamos distribuir São Paulo em 16 regiões. Que já existem essas 16 regiões administrativamente falando. Mas quando você tem esse olhar, você vai ver coisas interessantes. Você vai ver que tem 2 ou 3 regiões, significa 70% do PIB de São Paulo. A metropolitana, essa região aqui. Aí você tem regiões que tem 1% do PIB, 2% do PIB. Eu preciso ter esse olhar micro para começar a dizer o que eu vou fazer com essa região, o que eu vou gerar de empreendedorismo, o que eu vou gerar de valor agregado, seja polo industrial, seja polo de serviço. Desiguais de forma desigual. Isso. Perfeito. Então eu preciso ter esse olhar. Paralelo a isso, eu preciso criar os polos. Porque os polos industriais é que determinam a vocação. Eu não posso, justamente. E eu não posso criar muita zona de conflito dentro do próprio Estado. Competição dentro do próprio Estado não é inteligente para a gente. Tem que ser complementar. Justamente. Então você olha, o ABC tem um polo já instalado de automobilística e autopeça. Você olha o Franca e aquela região lá de cima, tem calçado e indústria têxtil. Entende? Eu preciso ter uma visão muito clara de onde eu vou fomentar um empreendedorismo acoplado a essa visão. Senão eu faço um monte de coisa que não chega no resultado final. Então, hoje a preocupação nossa é ter um olhar macro
e descendo esse olhar à medida que Com eu vou entender o ações região. micro. Ações micros. Perfeito. Fantástico. Estava comentando um pouco aqui, antes da gente começar a conversar, aqui, gravação, sobre benchmark do modelo europeu. Queria que você contasse um pouco essas referências que deram na prática esse tipo de gestão. Eu digo assim, eu tive a oportunidade na minha carreira de conhecer 120 países bem, pelas empresas que eu fui presidente. Então, muitas tinham escritório. BRF tinha escritório de 110 países. E eu posso te dizer que, graças a Deus, eu tive essa experiência. Então, quando eu olho os modelos, eu estava falando com você, o modelo holandês é um modelo que me agrada muito, porque a Holanda, se você vê o tanto de quais são as riquezas, não é um país rico de recursos naturais. Tem uma homogeneidade. Porém, ela tem 15 milhões de habitantes, mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. Se você olhar o Rio de Janeiro, também é 15. Só que o Rio tem 11 ou 12 dos 15. Totalmente concentrados. Totalmente concentrados. Eles não. Se você não acha uma cidade holandesa que tenha mais de 650 mil, se você olhar Amsterdã, Haia, Roterdã, fica nessa casa aí, 600 e pouco. Exatamente. Então você fez um estado ser rico. Quando eu olho São Paulo é a mesma coisa. Nós concentramos demais na região metropolitana e no entorno, um raio de 100 quilômetros aí, com um pouco do agro em cima. E isso dá um desequilíbrio pela riqueza do estado. Então, o modelo que eu mais acredito é o modelo de você dividir em micro-regiões e atacar, focar aquilo que você vai fazer. As competências, a característica das pessoas. Entende? Então a mão de obra disponível. Ele é um estado rico em turismo que a gente não explora. Às vezes eu vi um número que as pessoas falam assim comigo, eu não sei se o número é esse, eu posso ter esquecido, peço desculpa aos amigos da confraria se eu errar o número, mas não está longe não. Diz São Paulo recebe acho que 2,8 milhões de turistas. Mentira. Aqui é o tronco que desce. O cara não fica um dia aqui. Você tem que expurgar isso. A maior parte aqui o cara desce e vai para outro estado, porque o hub aéreo do Brasil, o maior deles está aqui. Centro aéreo. Justamente. Sim. Agora, quando você olha o tanto de coisa que dava para a gente fazer de turismo em São Paulo, é micro. A gente tem que olhar as regiões. Litorais. Tem um litoral, tem a questão de serra, tem campo. Aí, você tem que olhar isso com visão pública. E aí você tem que montar o arcabouço disso. Aí você direciona a facilidade de investimento, tanto externo, interno, empresarial, como do Estado, mas uma coisa que você tem certeza que você vai levar ao desenvolvimento. Eu sempre bato nessa tecla, a função nossa é gerar, e isso o governador Tarcísio fala desde que eu conheci, ele fala a mesma coisa, a função nossa é gerar emprego, renda e riqueza. Perfeito. Se você tiver isso na cabeça, você começa a tratar as coisas... Você gera o solo fértil para que a iniciativa privada faça a sua parte. Eu estava numa reunião outro dia, o pessoal está falando comigo aí, não vou citar o nome, só nunca sabe, né? Político você nunca sabe se pode ou não pode, né? Eu não sou político, então... Mas a questão era uma região que eu perguntava o seguinte, poxa, a gente quer investir em turismo lá. Eu perguntava para ele o seguinte, qual é o desenho? Porque tem outra coisa também que a gente engana muito. Esse modelo político nosso de 29 partidos dificulta pra caramba. As articulações necessárias ao bom andamento da máquina. A outra coisa que dificulta muito é que nós somos um país com eleição muito curta. Assim, negócio, você tem 2 anos, vem um prefeito, agora nós começamos. Daqui, ano que vem já vem prefeito. Aí você a cada 2 anos tem um movimento forte. E afeta. Não tem como você falar que não afeta uma eleição de prefeito. Poxa, aí... depois, 2 anos depois, vem mais um, governador. Então, esses movimentos eles atrapalham muito o desenho. Que desenho que eu estou me referindo? Se você olhar a economia americana, inclusive, eu fiz participei, né, do projeto do lobby, que o lobby é de direita, a gente não pode ganhar. O que nós não queremos é um lobby nefasto, não misturamos as coisas. Se você olhar a economia americana... Nos Estados Unidos existe um lobby institucionalizado, correto, adequado, que tem que ser propagado. Nós, por exemplo, se você olhar uma eleição americana, a última do Biden com o Trump, vê quanto que saiu de economia, de economia no debate. Pouquíssimo. De economia estrutural, pouquíssimo. Porque existe um plano. Você precisa ter um plano. E esse plano não pode mudar a cada 2 anos, a cada 2 Porque é um plano de Estado, não um plano de governo. Você quer destruir uma empresa privada? É quando você vai fazer... Você notou? Eu brinco muito que você faz uma empresa privada. Essa é uma brincadeira que a gente tem, né? Que a média aí de CEOs no Brasil é mais ou menos 5 anos. Um pouco mais, mas é uma média. Então a gente brinca que quando o cara assume, ele recebe 3 cartas. Aí fala, quando apertar, você abre a primeira carta. Ele abre a primeira carta e fala assim, coloca a culpa no antecessor que você ganha 1 ano e meio. O cara fez tudo errado. Aí, apertou de novo, você abre a segunda carta. A segunda carta, você contrata um planejamento estratégico de longo prazo e diz que você vai crescer nos próximos 5 anos. Você vai ganhar mais 1 ou 2.
Aí não deu o resultado, você abastecer, faz 3 cartas pro seu substituto, entendeu? Assim, esse negócio de você destruir tudo que acontece quando você chega não é uma boa tática. Eu concordo. Então, Não é uma todo mundo. continuidade. Não é. Em termos econômicos, você precisa fazer um plano. E um plano que ele demora. Ele não é uma coisa tão fácil de você fazer. Às vezes vai durar mais de 4 anos, mais de 8 anos. E no momento... E ninguém faz a sequência. Sem dúvida. Era até o que eu te perguntar. No momento que a gente está com 2 grandes mudanças, aí a reforma tributária no forno, que a gente torce para que saia adequada, de uma forma adequada aos interesses dos envolvidos, e uma possível entrada do Brasil no OCDE. Como que você vê esses 2 eventos macro que já vêm sendo debatidos há um certo tempo? A nossa entrada no OCDE pode ser que não aconteça de imediato. Enfim, como que você vê isso para a economia do estado de São Paulo? De novo, porque hoje nós somos 1/3 do PIB, então tudo que acontece federativamente impacta aqui em primeiro lugar. Como que você vê isso para nós? Olha, primeiro, a questão da OCDE seria um erro clamoroso se o governo federal tirar esse projeto. Você não vai conseguir transformar o Brasil em potência sem estar lá. Perfeito. Não vai. Concordo integralmente. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: é de direito eu ter opiniões diferentes. Eu não posso Isso é ser... democracia. Democracia. Eu não posso ser burro o suficiente para não entender onde eu quero chegar. O Você tá caminho é entendendo? claro. O caminho é claro. Você transformar o Brasil numa potência, é claro. Então, você pode ter opiniões diferentes. Eu posso ser a favor de uma privatização, saudável. não sei. Isso é É saudável. saudável. O problema é você não perder a sua capacidade de gerar investimento. Então, a questão da OCDE, eu já vi parte do governo falando que vai, e do federal, e parte dizendo que Está não. muito dividido. Eu acho que seria um erro clamoroso. Esse é um ponto 1. Reforma tributária. Talvez seja que o mais eu tinha vontade de ter feito quando eu estava lá, participar. Você comentou isso várias vezes comigo. Várias vezes. Eu tinha vontade de fazer a administrativa e a tributária. E administrativa eu quero falar, tá? 1 minuto só, porque as pessoas entendem errado, porque aqui no governo de São Paulo a gente vai precisar fazer. Nós temos que tirar da cabeça que todo funcionário público é ruim. Nas nossas empresas, eu tenho empresas também como empresário, tem gente boa e tem gente ruim. Você vai trocando, você troca. Como qualquer ambiente que a gente... Mas tem talentos. O que não é justo é você ter uma reforma, um Estado, que você manda o cara tomar conta de 1 bi e ele ganha R$9.800. Na iniciativa privada não existe isso. Você não vai dar 1 bi para ninguém na sua empresa com esse salário. Porque há meritocracia. Justamente. Isso. Mas o problema está na Constituição. Você olha o governo federal, ele entra alto, o piso é muito alto e rapidamente ele atinge o máximo. Tem pessoas ali que valeria 60, 70 mil em qualquer empresa que eu fosse presidente. Ou das minhas empresas que eu sou sócio. Então você tem que fazer o arcabouço do funcionário público sob performance. Mas você não pode limitar a tetos ridículos. Você falar que um governador ganha 35 mil reais, às vezes eu vejo a imprensa falar, pegou 50%, o cara administra 36% do PIB brasileiro e ganha 35 mil. Na minha cabeça é insano. Chega a ser insano, porque qual presidente de empresa de que tem esse negócio ganharia 150, 200, sei lá, né, não vamos ficar, mas assim, é insano. Então nós precisamos ter um olhar para administrativo, porque tem que ter melhores pessoas pelo tanto de recursos que estão na mão delas. E aí você cria performance. Entendeu? Essa foi sempre a minha defesa da reforma administrativa, que foi até um pouco frustrante para mim também não ter passado essa. E a tributária é a mesma coisa. O nosso regime tributário, e aí eu acho que são 2, 3 comentários para fazer. Eu não acho que a gente tem que fazer tudo de uma vez, eu não defendo isso. Porque é complexo, eu vou mexer em município, isso, mexe em município, mexe na receita do Estado, é uma guerra fiscal, guerra entre setores. É um país continental que guerra entre setores. Porém, desigualdade. O sistema tributário nosso é um manicômio. Eu já tive empresa que eu toquei que minha área tributária era maior que minha área de vendas. Uma área meio maior do que a área fim. É inacreditável. É inacreditável. Mais do que minha área operacional. Não existe isso. Você tem um manicômio. Então, primeiro você tem que fazer uma simplificação, porque lá é coisa de louco. Todo dia muda uma regra. Pagar mais ou menos. Não, primeiro você tem que simplificar. Eu defendo muito a simplificação primeiro. Se der para avançar com o imposto único, alguma daquelas saídas, ótimo. Mas o foco para discutir tem que ser a simplificação, que é inaceitável você ter esse modelo que nós temos. É de louco. E agora você imagina para uma grande empresa, e aí entra o empreendedorismo, é mole. Agora você imagina o cara que é dono de um restaurante ou de um salão de beleza, que, poxa, ele está ali começando o business dele, começando o negócio dele, entendeu? E ele cai nesse manicômio.
Qual a estrutura que ele tem? A chance dele ser multado por uma suposta infração é gigantesca. O governador Tarcísio ele falou uma coisa que também me admira muito, o seguinte: também é inaceitável São Paulo não liderar esse movimento. Nós precisamos ter essa consciência que a reforma tributária é partidária. Não é questão de partido. Reforma tributária é uma questão de economia de Estado para o futuro do país. Então, nós temos que ter uma liderança por ser a representatividade que a gente é do PIB. As maiores empresas estão aqui. Então, não dá para você não participar disso, mas com uma visão. Disso. Um líder, o Tarcísio mesmo pode ser esse líder, o governador Tarcísio. Da mesma forma que os deputados e senadores vão ter que estar conjuntamente olhando bem do Estado e com a visão que a reforma tributária é necessária. E já passou, e a gente vem 20 anos falando. Uma das coisas que me levou para o governo é isso. Eu sou o cara que mais reclamo de reforma tributária e desoneração da folha. Eu sou o cara que mais defende a desoneração da folha. Acho um absurdo. Porque você sabe que ela vai fomentar na Vai fomentar, aí tem os contas que não tem argumento para isso. Pô, respeito. Mas na minha visão, não. Eu não posso pagar um cara R$1.000 e ele custar de 1,7 a 2,4. Dependendo do tanto de benefício que você dá, é isso. E eu estou competindo com o cara lá fora 1 para 1. Dependendo do business que você tiver, sua mão de obra chega a 40%, 50% do seu negócio. A área de serviço chega a quase 70%. Então, é injusto. Entendeu? Aí você fala assim, pô, vou criar um imposto, aí todo mundo vai para aquele negócio de CPMF. Também é injusto para mim o dinheiro que corre na economia brasileira, que você não vê e não paga imposto. Tem um monte de setores que ele roda a economia brasileira e não paga imposto. Então eu acho justo criar um imposto aqui e reduzir e tirar dessa nação. Gera mais emprego, justo. E gera mais emprego. Entendeu? Você imagina que a cada um eu pago 1,7, se for um cara pequenininho, né? Assim, um microempreendedor. E você gera mais empresas. Então, assim, eu sou um defensor nato da desoneração da folha. Mas voltando na tributária, ela tem que ter uma liderança do Estado de São Paulo. Nós temos que estar dentro disso. Nós somos um Estado que tem uma força muito grande. E liderança não quer dizer que você vai mandar. Quer dizer que você vai participar ativamente e congregar os setores. Está na meia. Eu tenho uma esperança muito grande que sai. Pelo menos esse governo federal está dizendo que vai fazer a reforma tributária. E outra coisa que eu aprendi na minha vida, que eu reclamava muito de política, depois eu fui aprender o seguinte: grandes reformas você faz no seu primeiro ano de governo. Hoje eu não tenho dúvida disso. Grandes reformas é no seu primeiro ano. E a história nos mostra isso. Se você deixar para o segundo, terceiro, aí vem evento, outra eleição, aí vem composição, aí muda, não sei o quê. Você não vai conseguir tirar do papel. Então eu acho que agora tinha que focar efetivamente na reforma tributária. A administrativa, como existe uma divergência de opinião entre o governo federal e os liberais, ou o centro-direita, que é a questão da reforma. Eles enxergam a reforma tributária como prejudicial para o trabalhador. Eu já acho o contrário. A reforma... Olha para você ver uma coisa no governo federal. O orçamento do Ministério da Infra, do governador Tarcísio, se não me engano, era 5 e pouco ou 6. A gente gastava o mesmo dinheiro com profissões que não existem mais, que eu não posso mandar o cara embora. Assessorista, operador de elevador, assessorista, operador de telefax, telex. Não houve uma atualização. Então você tem que olhar a máquina e valorizar o profissional que está lá, porque é ele que vai fazer política pública, é ele que está com o orçamento do Estado. E tirar o valor agregado que ele não tem. Pô. Não preciso ter alguns cargos. Eles estão na iniciativa privada, eles não mexem com a máquina. E as pessoas pensam que não, vai prejudicar. Não vai. Nós não estamos falando de tirar segurança, mas também estamos falando em agregar valor. Sim. Como eu disse a vocês, eu sou um alto defensor de pagar mais para o funcionalismo público. Agora, como Estado inchado, você não consegue, entendeu? Então você tem que ter a inteligência. Meritocracia, tudo unido qual aí. Cargo vale, qual cargo não vale, entendeu? Quais tem um auditor da Receita, um cara super bem preparado, é óbvio que tem um valor, entendeu? Então tem cargos que eu questiono se ele tem que ter ou não, mas fundamentalmente eu sou um defensor de uma máquina pública que ganhe mais, porque esse dinheiro que roda pela máquina pública aí é muito grande. Os orçamentos são enormes. Expressivo demais. Então eu fico perguntando, poxa, eu vou deixar um policial ganhar o que ganha? É injusto, né? Eu acho injusto. Um professor ganhar o que ganha? Eu acho injusto. Você está entendendo? Um médico de SUS, que aí precisa ter 25 empregos para poder ganhar. Eu acho injusto. Então acho que a gente tem que olhar o setor e balancear melhor. Público diferente, balancear melhor. O que é necessário, onde eu agrego valor, onde eu ponho. E isso é um conceito. Isso não quer dizer que eu estou estatizante, que eu sou liberal, que eu sou não. É questão de empresa. Se eu for na minha empresa, você vai fazer isso. Quando você entra numa empresa, você faz assim, isso aqui é meu core business. O que não é core business, eu vou passar para fora. O que é a sua atividade fim? Isso. Se não é, você... É a mesma coisa que a gente faz nas empresas, cara. Nada diferente. Nada mais. Entendeu? Você achar uma empresa hoje que tenha, por exemplo, a segurança própria,
Vai ser difícil. Dificílimo. Isso já está condensado que isso é terceirizado. Entendeu? Limpeza. Dificilmente, a não ser um expediente de muitas exceções, mas o mundo, a limpeza já é uma coisa. 99% ela é terceirizada. É a mesma coisa do serviço público. Nada diferente. Ô Jorge, falando um pouco de eficiência, e também geração de emprego, geração do PIB, Campinas tem uma estatística muito favorável que dentro do estado que alcançou índices de ser a região metropolitana de Campinas a que mais gerou emprego dentro do estado de São Paulo, e também o índice Brasil foi o maior crescimento de taxa de PIB, e fora a cidade de São Paulo, a região metropolitana de Campinas é a que tem a maior índice relevante de desenvolvimento do PIB. Como a gente está em Campinas é considerada, vamos dizer, a única metrópole sem ser capital, não, macrometrópole sem ser capital. E a gente tem a honra aí, a gente está hoje em Campinas, então vale a pena comentar. Eu queria te perguntar, na região metropolitana de Campinas, qual é a importância para o governo atual? E o que vocês têm de interesse em desenvolver, falando da região metropolitana de Campinas? Primeiro que é uma das regiões mais ricas, né? Se você pegar a metropolitana de São Paulo, mais aqui, você já tem aí 70% do PIB. 3 é 70% do PIB de São Paulo. Está concentrado. Então, a sua capacidade agora é de desenvolver os outros, não perder esse e alocar recursos. Nós não podemos esquecer, que eu sempre falo assim, você tem que identificar a vocação. A região metropolitana de Campinas, ela tem vocações diferentes e que podem ser exploradas da mesma forma. Você tem áreas aqui que é de turismo, Sim. tá? Que você pode investir fortemente. Você tem toda a parte de indústria. Você tem a parte de startup, que você tem grandes faculdades, grandes institutos colocados aqui. Ecossistema. A questão é como congregar um plano. A gente precisa agora elaborar um plano assim, como é que eu não perco essa liderança, como é que eu continuo com essa capacidade de crescer? O que eu vou trair de investimento? Outro dia eu conversava aí com um prefeito, na cidade dele tem 4 empresas grandes do segmento eletrônico. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, por que as outras 4 não estão aqui? Porque os polos, eles interessam aos empresários. Esse negócio que o empresário quer ficar longe do competidor dele não é verdade. Porque a máquina da cadeia, quanto mais perto, mais barato, gente. Inclusive em termos de logística, em termos de cadeia de valor, em termos de cadeia de venda. Ninguém pensa assim. Então esse é um negócio. Então eu vou prospectar. Aí aquilo que eu falei, a gente tem que ter um timaço hoje na Invest também com essa cabeça. Liderada pelo Rui Gomes, é essa cabeça. Assim, eu tenho que ser ativo. Então eu tenho que buscar aquela empresa que eu quero, porque aquele ecossistema me garante que ali ele está bem servido. Entende? Sim. Então, para essa região, eu penso, e a gente está conversando, como que nós montamos um plano de desenvolvimento, de atração de investimento dentro da característica do polo. Como aqui tem mais características, você às vezes tem que dividir em vários planos. Não é só um plano. Por exemplo, você pega aqui no São Roque, que estava aqui perto ali, você está montando um polo ali de turismo forte. Você voltou com o Etwine, está voltando o Hopi Hari, está dobrando Catarina, tanto aeroporto como o shopping, está tendo condomínios de alto valor agregado ali. Ali é um lugar que você vai ter que olhar diferente. Entende? A gente falava de São José do Espírito Santo do Piau, que vem mostrando uma área de vinícola, uma área interessante. Você tem que desenhar aquilo. O problema é que você tem que tirar o olhar do umbigo para um olhar macro. E aí você cria o plano. Então, assim, eu acho que é uma região que tem um potencial enorme de continuar crescendo. Enorme. E é o que eu te falo, as pessoas tendem a sair das grandes cidades no mundo inteiro. O movimento da China, que foi o primeiro movimento de levar tudo para as grandes cidades, ele já começa a passar por um processo de recuo. É óbvio que ele precisou fazer aquilo lá, 1 bilhão, pô. Sim. Não tem tudo para todo mundo. Mas hoje você já tem um olhar, que é aquele que eu te falei, de começar a desenvolver as regiões com as características dela. E hoje sair de São Paulo já é uma realidade. Antigamente você falava assim, eu vou morar em Vinhedo. Hoje olha quanto tanto de condomínio tem em Vinhedo. Olha o tanto de condomínio Vinhedo, que tem Valinhos. Então essa saída do grande centro, ela tende a ocorrer. É algo natural. É algo natural. E aí você tem que acoplar todos os seus programas e olhar esse olhar. Então eu tenho que olhar aqui o olhar do empreendedorismo, eu tenho que ter um olhar de polo industrial, setorial. É isso que constitui um plano. Nós já estamos desenhando esses planos, porque o fundamental é reindustrializar São Paulo. Talvez uma das maiores missões que o governador Tarcísio me deu.
na minha secretaria. Então, e ele atrai o outro. Então eu preciso ter esse olhar. Entendeu? Eu estou dizendo, brincando o seguinte, e aí vem formação técnica. Nós temos que entender que tem a formação de ensino fundamental, básico, eu acredito muito no trabalho que o FEDER vai fazer, um menino brilhante, cara. E eu acredito que vai ser de extremo importante. Você tem uma outra parte de ciência e tecnologia que está com o Varran, que eu também acho super importante. Agora, nós temos que ter um olhar de mão de obra empresarial. Exatamente. Você está entendendo? Então, por exemplo, o governador Tarcísio fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, você vai em Franca, calçadista, eu não tenho um curso de design. Eu vou competir com Camboja, Laos, no pau a pau, eles pagam $20 por dia o trabalhador. Aí volta a desoneração da folha, eu pago 1,7. Eu nunca vou competir com ele. Porque calçadista tem um cunho de mão de obra pesado dentro do resultado final. Sim. Mas eu não tenho uma formação que me faça diferente. Se eu for, por exemplo, eu já tive negócios e hotéis em Campo do Jordão. Quando eu montei, eu não tinha uma estrutura que me desse condição de treinar pessoas para o turismo. O turismo no Brasil ele não cresce muito, inclusive por falta de mão de obra. Falta de mão de obra qualificada. Isso é claro. Isso no Nordeste é visto, no Norte é visto, entendeu? Então, você precisa criar um plano. Eu brincava, quando eu estava no governo federal, eu falava o seguinte, por que a gente não resolve o Acre? Porque o Acre é um grande exemplo que eu vou trazer para São Paulo. O Acre é um estado de 500, 600 mil habitantes por aí, tem uma floresta 88% conservada, pouca água, o solo não é rico, entendeu? Eu tenho que meter uma ZPE lá, uma zona livre de exportação, e explorar o Peru. Eu tenho que ligar, eu tenho que ligar Boa Vista, Georgetown e explorar o Caribe. São Paulo, eu tenho que fazer essa sinergia da mesma forma. Eu tenho que olhar o que eu vou fazer com os estados que estão com menos, aonde eu atraio a linha de benefício. Não quer dizer que eu vou prejudicar os grandes. A questão inteligência, criatividade para me colocar essas oportunidades. O trem ligando São Paulo a Campinas é uma evolução imensa. Isso tem um atrativo muito grande. Eu tenho que ter um olhar de negócio. Eu fico brincando que assim, para mim, por exemplo, metrô. Olha que coisa maluca, né? Que é de outra área, mas eu sempre falava isso no mundo. Se você for em qualquer aeroporto internacional de alto nível, o que tem lá dentro? Prada. As maiores marcas estão lá dentro. Sem dúvida. Aí eu me pergunto, por que eu não faço o metrô ser Rio State e não metrô? Porque em São Paulo passa mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas dentro do metrô. Eu devia pegar aquela área toda lá e fazer concessões e baixar tarifa. Ter esse olhar. Ter esse olhar, que é um olhar, inclusive, que vem sendo feito na Malásia. Ou seja, eu faço o Rio State comandar o processo de transporte. Entendeu? Então, sim, assim, é criatividade. Então, eu tenho que olhar para Campinas, hoje, quando eu falo Campinas, é região metropolitana de Campinas, com esse olhar de sentar com os empresários, de sentar com os prefeitos, de ter esse diálogo com a Assembleia, de dizer, esse polo eu vou fazer o quê? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou colocar um negócio ali. E esse negócio não tem público atrativo suficiente. Se nós olharmos friamente, sem nenhuma crítica, o próprio Royal Palace, quando ele dimensionou, ficou mais do que tinha demanda. Sim. É uma realidade, sem crítica nenhuma. Porque não adianta só fazer a coisa e não trazer a demanda. Nós temos um programa de jovem aprendiz, que é talvez um dos programas nossos mais interessantes, que é um programa que eu falo que o pai dele é o Afif e o Afif Domingos é o pai e o governador Tarcísio é o avô. E eu estou entrando ali de primo, tá? Que eu vou tocar. Mas assim, ele é o quê? Eu quero preparar o jovem para o microempreendedor, para o empreendedor menor. Porque o de indústria já existe, o jovem aprendiz. Nós vamos financiar uma parte, tem toda uma estrutura. Mas o que vai acontecer? Eu vou precisar do quê? Da demanda. Então não dá para você fazer política pública mais sem envolver o mercado empresarial. Não dá. E é o forte de Europa, é o forte dos Estados Unidos e vem sendo forte mesmo na China. Então eu tenho que fazer esse desenho, chamar um investidor e falar o que nós vamos fazer. E nessa linha, eu queria muito seu apoio, a Confrabis, como você sabe, está liderando um movimento para trazer para Campinas o Instituto Caldeira, que é um ecossistema de Porto Alegre, onde 40 grandes empresas investiram dinheiro pesado e hoje é um centro de referência em inovação e tecnologia. E a Confrabis está liderando esse processo para trazer para Campinas e de preferência na área que vai ser revitalizada da antiga FEPAS, que justamente onde vai passar o trem de alta velocidade. Então veja que os projetos estão interligados. O que é a nossa proposta de trazer o empresário para poder contribuir? Porque aí vem o real estate, vem tudo isso. Então, inclusive amanhã, dia 25 de janeiro, estaremos lá em Porto Alegre, vamos ser recebidos pelo governador, pelo prefeito de Porto Alegre e o prefeito de Campinas vai também,
Então esse é um grande projeto que a gente conta com o teu apoio aí. Olha, eu vou até queria também apresentar o Varran, que é o secretário de Ciência e Tecnologias. Eu vou arrumar uma agenda para a gente conversar com ele. Fantástico. Eu acho, e aí você chegou onde eu queria, sabe? A maior estupidez que você pode cometer dentro do serviço público é achar que você conhece mais do que aqueles que fazem. Exatamente. Essa é a estupidez macro. Porque eles sentem as dores. Eu não posso conhecer, não consigo conhecer todos os segmentos. Então, você tem que partir do princípio seguinte, você sabe mais do que eu. Beleza, Vamos junto. vamos junto. O que é a minha função como política pública, como um servidor público? Eu tenho que facilitar seu ambiente de negócio para que isso ocorra. Exato. Essa é a nossa função. Né? Dentro de todo o processo ético conhecido. Estou falando dentro do processo ético. Porque as pessoas falam, não, é dentro do processo Com ético. aquela Agora, articulação positiva, um Justamente. lobby positivo. aí você vai me dizer o seguinte, poxa, eu tenho um projeto para trazer para Campinas. A nossa função é essa reação sai do empresário. Nesses últimos meses, tem mais de 7, 8 bi que vão entrar em São Paulo de conversa que eu estou tendo assim. Eu pergunto para o cara o seguinte, o que você precisa que eu te ajude? Eu preciso que me libere licença mais rápido na CETESB. Ok, vamos conversar com a Natália. Como o caso da E não CPFL, quer que veio nada investir de pesadamente aqui. desrespeitar o meio ambiente, porque o ato de conversar com a CETESB não quer dizer nada que nós estamos destruindo o meio ambiente. Tem esse preconceito também, que se você chegar perto do meio ambiental, parece que você quer destruir o meio ambiente, né? É um negócio meio maluco. E não é. É uma conversa de facilitar seu ambiente de negócio. Sem dúvida. Porém, Que é o papel do poder público. Isso. E o empresário tem que fazer isso. O que vocês estão fazendo é fantástico. Né? Ontem, por exemplo, eu fui procurado por um grupo que calculava um bondinho aqui, num pico aí. Olhei para os caras e falei, pô, eu gostei. Grande iniciativa. Puta, eu preciso de concessão. Aí tem que conversar com o Benini, que é o super competente nessa área. Eles conversaram, até vou conversar com o Benini hoje para saber o que foi feito. Benini, inclusive, ele mora aqui em Campinas, está com a gente lá, um cara fora da curva também. O time lá tá bom, tem ele, tem Natália, tem um time lá. Time de primeira. Tem outros aí, desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, senão eu tenho que falar 24 secretários aqui, eu vou gastar o tempo todo falando um dos outros. Mas no genérico é um time bom. Mas aí, só voltando, quando o empresário tem a visão do negócio, é que ele começa a fazer as coisas. Eu, por exemplo, me critico muito, cara, no meu período, tanto de empresário e das 10 empresas que eu fui presidente grande. Eu reclamava ou eu procurava o setor público para dizer para ele, reduz um ICMS. Eu não estou vendo todo. Eu pego a arrecadação? Como é que eu faço? Nós temos por mania de pedir. Mas na hora que você fala com um cara assim, ou com um empresário, me apresenta um projeto que você conhece. Qual é o projeto? Como se fosse um Traga o problema e a solução. Justamente. Aí eu vou analisar e ver a viabilidade dele. É como a empresa, gente. Empresa, o seu gerente vai chegar lá e falar, eu quero fazer uma coisa. É fantástico. Ficar só com conversa, ideias, esse mundo de ideias. Até porque eu sempre disse uma coisa em todas as empresas que eu fui presidente, em todas as que eu sou sócio. Não existe ideia ruim. Existe ideia mal vendida ou mal implementada. Ideia ruim, Elisa. Concordo. Ela está com 2 de pontos. Então, você precisa trazer o empresário com a visão de colaboração. Ele tem que fazer o projeto, como se fosse um business plan. Jorge, eu tenho isso aqui. Iniciativa privada e o poder público. E aí, nós, do setor privado, me interessa. Por quê? Porque o princípio básico dos dois é igual. Geração de emprego, renda e riqueza. A direção é a mesma. O empresário tem que ganhar dinheiro? Tem. Porque ninguém vai trabalhar de graça. O objetivo de qualquer empresa é oferir lucro. Justamente. Porém, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que gerar desenvolvimento. Então, no fim, o objetivo dos dois é o mesmo. Porque eles sem emprego, sem gente, sem riqueza, a empresa da quebra. Convergentes. São Exatamente. convergentes. O que precisa é desse diálogo maduro. E esse diálogo, ele é economia de Estado, não é economia de governo. Eu tenho que ter esse É algo olhar. que se prolonga, não tem início e Essa fim. é uma das capacidades que eu admiro demais do Tarcísio. O Tarcísio ele tem essa capacidade de ver economia de Estado, ele tem a capacidade de fazer aonde vai chegar o desenvolvimento. E aí facilita muito. Mas, de novo, sem os empresários, aí eu elogio vocês por esse trabalho que estão fazendo, o empresário achar que a vida dele vai melhorar, que é o que eu fazia. Apresentar um projeto Sem participar, sem estar ativamente, Fica difícil. Eu faço minha autocrítica, viu, gente? Eu era assim. Eu só batia, só reclamava, pra mim nada funcionava, quero ir embora. A vida é uma linha do tempo que a gente vai aprendendo e se aperfeiçoar. Ficou dada uma lição de causa para os membros do Confesso. Sem dúvida, sabe? A ideia é como se apoiar. Mas vou dizer, aí sim, voltar. Giovanni, eu vou dizer que eu estou bem feliz. Amanhã vão 12 empresários conosco e tem mais 18
diretamente envolvidos que estão no exterior ou estão em outros, com outros problemas que não vão poder ir. Ou seja, já temos 30 grandes empresários para entrar no processo, no projeto aí com a gente. Então, eu vejo que amanhã vai ser um dia muito produtivo para a Confrabis e espero trazer boas novas aí para a gente caminhar com esse projeto. O papo tá excelente, mas estamos caminhando já para o fim. Eu queria só te passar uma pergunta de um membro do grupo, o Temerlene, que é o CEO da Deal4B. Ele pergunta, Jorge, se há um programa de governo para que as pequenas e médias empresas se conectem com as necessidades das empresas estrangeiras, trazendo investimento dessas empresas para o governo do estado, para o estado de São Paulo. Existe. Foi criada a Secretaria de Negócios Internacionais, que está comandada pelo Lucas Ferraz. E entre os programas dele, eu sei que tem uma parte toda que começa por etapa, de comércio exterior. Primeiro, nós temos que pegar a primeira e média empresa e conectar ela ao mundo exterior. Mostrar para ela o que tem disponível. Agora, é o que eu falo do polo. Nós, quando falamos em indústria, a gente cria a indústria para depois discutir a cadeia. Esse é um dos maiores erros que o Brasil tem. Que é o inverso, né? E aí você não ajuda o pequeno e médio na indústria. Porque por que você não conecta? Quando eu desenhar um projeto, vamos instalar uma empresa de semicondutores, que é o meu sonho, o Brasil não pode ficar, isso eu estou no alerta. Nós estamos brincando com semicondutores no mundo. Hoje, 80% do domínio já é chinês e americano, e isso numa guerra comercial para o mundo, e a gente viu o que aconteceu na pandemia e com a guerra com a quebra da cadeia de supply da Rússia. Nós já vimos esse filme. Tanto que eu estou falando que o mundo hoje ele vem para um processo de desglobalização. Yes. Todo mundo apanhou demais. Não vou ficar dependente de ninguém. Não pode ser 100%. Vimos fertilizantes aqui, não. Então, eu sou o maior defensor de trazer indústria de semicondutores para o estado de São Paulo. E por que aqui? Porque eu tenho porto, eu tenho a logística me facilita muito. Né? Tanto a logística de rodoviária, aéreo e de portos. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu desenho, eu vou trazer uma empresa de semicondutores para cá, eu tenho que pensar na cadeia. Então, hoje, o que acontece muito é que nós não estamos conseguindo ajudar o pequeno e médio, porque a gente não consegue linkar na cadeia, e que é uma responsabilidade também da grande contratante. Sim. Isso é uma parceria que a gente tem que fazer. Eu, quando toquei a América Latina da BRF, nós tínhamos um programa que era realmente desenvolver o fornecedor nosso. Não adianta só apertar o cara em preço. Porque a tecnologia muda para mim, muda para ele, entendeu? Quanto mais eficiente ele for, mais ele vai bater o meu custo. É a mesma mentalidade no setor público. Eu preciso alocar o que está em volta, entendeu? Que são os pequenos, os médios, numa política que ele se acopla ao grande e tem uma oportunidade de investimento e de crédito. É outra coisa que nós temos que dar no Brasil. O microempreendedor no Brasil precisa de crédito. Tem o Desenvolve SP, né? Justamente. Por isso também nós estamos com outro time grande, um timaço lá na Desenvolve SP. O time meu, eu te falo com você que eu estou só com fera. Eu estou super satisfeito. Eu olho para eles assim e falo, só tem fera. É uma seleção. Olha, eu digo para você que Messi tem uns 4 ou 5 ali, cara. Que beleza. Eu estou muito satisfeito. Que privilégio. Justamente. A turma que topou, a turma veio, alguns já estavam, outros vieram de fora. Compraram o propósito, compraram o programa, compraram a mentalidade. Aí eu termino. Quando você desenha isso, é o que eu tenho. Como é que eu ajudo? Nós temos que tirar da cabeça que tudo que se fala empresarialmente é subsídio. Muitas vezes você não consegue fazer as coisas porque a única mentalidade é assim, eu quero pagar menos imposto. Calma, isso é uma parte da história. Agora, a outra parte é como é que eu facilito a sua vida. Tá? Para que você possa fazer o seu core. Por exemplo, a Jusesp, que está comigo. Até abril nós vamos digitalizar tudo. Fantástico. Até o final do ano, se os prefeitos aderirem, que é uma ordem do governador Tarcísio de Freitas de criar o governo inteiro digital. Isso é uma ordem. O Caio Andrade veio com essa missão, que é um fera, foi presidente da Petrobras, fez isso lá, é um fera, ele fez isso, ele levou o Brasil, se não me engano, segundo ou terceiro lugar. O primeiro, não sei, tá, o Brasil está entre os 4 primeiros no trabalho que ele fez lá em Brasília. Depois ele foi para a Petrobras, que é um fera. As outras áreas todas nós estamos com essa missão. Então, na Jusesp, o que eu quero fazer? E aí eu vou precisar da aderência do prefeito, que é, ao momento que eu fizer a digitalização, eu entro no segundo momento, que é montar o sistema que você não tem aqui mais, em lugar nenhum. Gente, não tinha nada físico, só digital. É um absurdo na minha cabeça você ter que ir em algum lugar. O poupa-tempo tem um valor dele enorme,
é importante, mas no mundo digital hoje, que todo mundo tem app, você deveria mandar um dedinho a tudo acontecer. Isso é o mundo de hoje, nem inaceitável, não estou tirando o valor que tem. A facilitação necessária. Eu estou dizendo a facilitação. Então, esses empresários também precisam nos procurar com ideias. Que às vezes ele faz só subsídio, deixa eu pagar menos, pago menos de CPF. Não pode ser isso. Que nós precisamos rever a substituição tributária em São Paulo é uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas. A questão da substituição tributária é uma promessa de campanha dele. A questão de usar os créditos de CMS para investimento é um programa de governo do governador Tarcísio. Agora, nós temos que sair desse mundo. Nós temos que sair do mundo de criatividade. Eu tenho que pensar o seguinte, como é que eu ajudo? A pergunta que eu faço para ele é o contrário. Como que eu te ajudo? Como eu te auxilio? Justamente. Aí que a gente desenha as ferramentas. Nem sempre a minha ferramenta que vai é a melhor ferramenta. Eu, por exemplo, tenho bolsa de empreendedorismo comigo. A minha pergunta é, como é que eu sei que eu dei e que o cara se deu bem? Porque eu posso estar dando coisas que não dão o resultado que eu estou esperando. Não vai gerar o resultado esperado. Então é a mão de via. Eu prefiro fazer parceria. Nós vamos lançar uma parceria agora, daqui a pouco. Eu vou dar a primeira mão para vocês. Nós estamos conversando com a empresa, nós vamos treinar 60 mil pessoas em TI. Treinar? Um curso. Fantástico. Os caras vão patrocinar esse curso com a gente. Quer dizer, isso primeira mão, isso deve estar estourando aí 1 ou 2 semanas, nós estamos divulgando. Esse tipo de coisa me interessa fazer parceria. E, em alguns casos, até alocar parte do recurso que a gente tem de alguns programas. Dinheiro tem. Nós precisamos ser inteligentes. Empregá-los bem. Empregá-los bem. Política tem. Agora, se eu não sei o problema do outro lado, porque muitas vezes o outro lado não fala do problema, eu não consigo desenhar. Aí que vem o papel empresarial de estar perto da gente. O que eu te ajudo? Vou te dar um exemplo fantástico. Outro dia um empresário me procurou e falou assim, pô, Jorge, eu preciso de ter uma alça numa avenida para me colocar uma usina que eu vou empregar 10 mil pessoas. Eu vou deixar porque ele quer anunciar, é direito, é deles. E eu falo assim, eu entendi o que ele quer fazer. E é possível. Aí é função nossa. É viável. É viável. Mas ele trouxe o projeto pronto. Se ele virasse para mim, se eu preciso de uma alça, eu ia perguntar de caixão, de cesta. É aquilo que a gente brincou, tem que trazer o problema e a solução. A solução. Como é que eu te ajudo? Aí nós temos que ter a capacidade, como servidor público, de fazer uma análise fria e ver o que é viável do que é viável. Mas, quando ele chega moído, eu ganho tempo. Ideias, eu tenho todo dia. Se a gente sentar no boteco, nós três aqui, vai ter milhões de ideias. Se a gente for. Mas precisa executá-las. Eu falo que a empresa perde muito tempo em reunião de brainstorm. Eu tinha uma reunião que eu adorava, que quem criou isso foi o Ricardo Sema. Essa é boa, só para falar com o pessoal. O Ricardo Sema sempre foi inovador, é um gênio, um dos caras que eu mais respeito na minha vida. E ele criou uma reunião que chamava Você Tá Louco. Você sentava na mesa. Se você falasse uma ideia que eu não falasse, você tá louco, você tinha que sair da reunião. Porque são essas ideias provocativas. Porque ficar falando a mesma coisa não vale a pena. Então, você tem que começar eu adorava essa reunião para dizer, a criatividade. Você tem que começar a pensar fora da caixa, pensar o mesmo, você chega no mesmo resultado. Esse movimento que a gente precisa fazer empresarialmente no Brasil, a gente precisa ser criativo. Tem vários benchmarks que você pode copiar. Eu sou um cara que adora benchmark dos outros. Que eu acho que inventar a roda já ficou difícil. Tem muita gente que inventa, toda hora alguém está inventando alguma coisa. Olha uma coisa boa e desenvolve ela. Reduz o tempo justamente de desenvolvimento. E essa parceria que é à disposição desse governo, de estar cada vez mais próximo de todo. Por isso que eu falei que o D do diálogo, ele é fundamental. Agora, tem que ser proativo. Não pode ser aquele negócio que você senta numa reunião. Às vezes eu sento numa reunião, o cara fala, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Beleza, mas cadê o projeto? Sem dúvida. Jorge, maravilhoso. Eu acho que a Joana está muito otimista aqui com esse papo. Eu acho que para a gente concluir aqui, eu queria que você nos respondesse qual é o legado que o governo do seu governador, do nosso governador Tarcísio, quer deixar e na sua gestão aí do desenvolvimento econômico, qual é o legado que você quer deixar para o governo? Você falou no começo que ao começo de uma nova gestão tem que pensar já em grandes transformações. Imagino que você já deva ter aí em mente o que você quer colher em curto, médio e longo prazo, mas se puder resumir para nós qual o legado que você quer deixar? Eu acho que, e aí eu vou falar por mim, depois eu falo o que eu entendo da cabeça do governador Tarcísio. Eu vou até começar pela dele. Eu vou fazer uma frase que
ela foi muito importante na minha vida. Que eu falava o seguinte, você tem duas opções de fazer sua vida. Um caminho que você anda e o vento vem e leva a sua pegada, ou que a sua pegada é tão forte que o vento não leva. Então a primeira premissa de legado nosso é, nós vamos cravar a história em São Paulo como a gente fez no governo federal. Entendeu? O próprio governador Tarcísio vai ficar marcado pelo resto da vida o que ele fez na infra. O que o Paulo Guedes fez na economia está cravado, ninguém vai tirar esse legado. Vai ficar em 10 anos, pode falar o que quiser, pode ser contra, a favor, mas os legados ficam. Eles são superados. Justamente. Então, assim, eu acho que o governador Tarcísio tem a transformação do Estado na cabeça dele. Um Estado ágil, um Estado desburocratizado, um governo digital, uma infra extremamente competente, entende? É um legado que você vai passar daqueles inquestionáveis, você fala, não, esses caras transformaram São Paulo. E na carona dele, é o pedaço que me cabe, é a mesma coisa. Eu queria ser lembrado daqui 4 anos, ou o tempo que eu tiver, falar o seguinte, o Jorge fez a diferença. Ele colaborou para a diferença. E quando é Jorge, não sou eu, é a equipe que está comigo, é a equipe de governo. Eu não acredito em nenhum sucesso individual, juro para você. Como também não acredito no crime individual. Eu vejo hoje as pessoas atacando aí algumas empresas que tiveram problema, atacam o acionista. Eu não acho isso produtivo. A vitória é de uma equipe e a derrota é de uma equipe. Eu nunca gostei. Eu joguei futebol 2 anos profissional, uns 17 salão profissional, eu sempre falo o seguinte, eu nunca perdi, eu perdi um título, nós perdemos um título. Porque se não adianta fazer 5 gols se o goleiro tomar 7. Acabou. Então eu não acredito, eu acho que o legado que nós vamos deixar é o legado de uma equipe, é o legado de um propósito que nós viemos fazer para São Paulo, sabe? Eu acho que São Paulo vai surpreender na outra ponta, a nossa primeira dama é diferenciada. Ela é muito low profile, mas ela é realmente de uma humildade. Não, ela incrível. É diferenciada, ela tem um olhar social incrível, ela tem uma percepção, vai surpreender. Não é aquela primeira dama tradicional, né? Sem mais crítica a ninguém, com as aparências, mas ela participa, ela tem uma cabeça. Então, assim, é um grupo forte que tem certeza até agora que nós vamos chegar daqui 4 anos ou 8, se Deus quiser 8. A gente nunca sabe. Política, meu pai falava que é igual o tempo. Você olha assim, tem nuvem, daqui a pouquinho está chovendo. Então, você não é muito de fazer previsões assim, né? Porém, eu acho que a expectativa que a gente tem no primeiro step, que é os 4 anos, é realmente fazer uma diferença que o povo sinta. Que ele possa ter o sentimento, não, esses caras cumpriram o que eles prometeram na campanha. Acho que isso é o maior legado que nós vamos deixar. Fantástico. Jorge, muito obrigado pela tua presença. Eu fico muito feliz, você sabe que eu sou seu fã, de tê-lo frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma secretaria fundamental para o empresariado. Fico muito feliz de ter o Tarcísio, o governador Tarcísio, porque eu sei que é uma pessoa transformadora, gosta de executar e é o que a gente precisa. A política, eu sempre vejo ela com bons olhos, mas a gente não pode ficar só no lado político, a gente precisa ir muito para a execução, porque a política antecede a execução. Ela é a articulação sadia que nós falamos, o lobby, mas eu vejo que o time que vocês formaram é um time aí de execução, de planejar, mas executar com brevidade e com assertividade. Então, muito obrigado. Hoje tivemos a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, conosco, iniciando a nossa série de podcasts, que teremos, inclusive, grandes nomes também na sequência. O Bosco, que é o CEO da Embraer Defesa no Brasil, teremos o Gustavo Estrela, CEO da CPFL, e o Chico Ribeiro, que é o vice-presidente da Unilever. E muita coisa boa virá ainda no nosso podcast. Queria agradecer aos mantenedores, a Jaive e a GM7, aos nossos patrocinadores, a Lifetime Investimentos, a Jader Almeida e a Bauer Gonzalez Arquitetura. E queria também falar um pouquinho do que vem pela frente aí dos nossos próximos eventos. Vamos ter a Wine Experience em maio, onde nós vamos levar os membros do grupo para conhecer uma vinícola diferenciada aqui no estado de São Paulo, na região do Espírito Santo e do Pinhal. Teremos um Experience Weekend, que nós vamos levar os membros para passar um final de semana em Ilhabela e vão ter a oportunidade de ver de dentro de um barco a largada da regata internacional de Ilhabela. Você está convidado para todos esses eventos e fora o nosso circuito
rooftop, o happy hour, na qual os membros do grupo abrem a sua casa para receber os demais membros do grupo. Então, muito obrigado por você que nos assistiu e muita coisa boa vem pela frente aí.